Boa tarde a todos. É uma alegria iniciar mais uma vez uma aula aberta do nosso grupo de estudos. Dessa vez o tema que iremos dialogar é sobre justiça restaurativa e violência de gênero. É um tema que a princípio pode gerar alguma surpresa, né? Mas justiça restaurativa e violência de gênero na competência da Justiça Federal? Sim, né, nós estamos com alguns casos que, de alguma forma, dialogam com a temática, né, que foram encaminhados ao Núcleo de Justiça Restaurativa, e toda a nossa equipe está muito feliz por essa oportunidade, então, de aprendizagem com duas pessoas que eu admiro muito, né, que são mulheres que estudam Justiça Restaurativa, que têm um conhecimento mais aprofundado, né, sobre essa questão da violência de gênero. Então, queria agradecer muito a Júlia e a Paloma por terem aceito o convite de estar aqui conosco. Vou apresentá-las, então. A Júlia é advogada e pesquisadora, ela é doutoranda em Direito pela Unicap, mestre em Criminologia pela Universidade de Louvain, que fala? Facilitadora de círculos de construção de paz pelo TJ Paraná e o Instituto Mundo Melhor, e também é mediadora judicial pelo TJ de Minas. E a Paloma Graf, é advogada e pesquisadora, doutoranda em Ciências Sociais Aplicadas pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, é mestra, facilitadora e instrutora de curso de círculos de construção de paz pelo TJ do Paraná e pela Júris, e é coordenadora do GEJUR, que é um grupo de estudos em justiça restaurativa da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Então, bem-vindas, meninas, e a palavra já passa para vocês. Fiquem à vontade. Bom, primeiramente, muito obrigada, né, pelo convite, pela oportunidade. Eu acho que falar desse tema, tanto para mim como para a Paloma, é muito especial, né, e essas ocasiões que a gente está tendo de trabalhar juntas também têm sido bem, vou dizer assim, engrandecedoras, pelo menos para mim. A gente tem se unido em alguns projetos em comum e acho que estamos trazendo aí bons frutos, colhendo bons frutos dessa parceria. Então, já agradeço, assim, pela oportunidade. Se o som estiver ruim, gente, vocês me falam, tá? Se der alguma falha, alguma coisa assim, vocês me falam. Eu e a Paloma, a gente conversou ontem, mais ou menos, né, como que a gente pensou em alinhar, né? Então, eu vou trazer um pouquinho esse início, tá? Eu vou falar um pouquinho mais questões, considerações gerais, e daí a Paloma vai trazer mais os aspectos relacionados com a prática dela também. A gente pensou em um formato bem prático mesmo, né, em trazer elementos que venham a colaborar com a prática de vocês, porque a gente entende que muita gente que se interessa pela temática é justamente quem já está na área de alguma forma, né, então, para ampliar um pouco essas dimensões práticas. Então, eu vou trazer um pouco esse aspecto mais amplo, mais genérico, de algumas considerações, e depois a Paloma vai entrar também nas perspectivas, sobretudo do trabalho dela lá em Ponta Grossa, né, que é um trabalho de muita experiência, muito tempo, rendeu até a dissertação dela, principalmente na temática da violência doméstica. Então, acho que ela vai trazer considerações muito importantes, assim, para a gente. E aí, depois a gente abre para perguntas, né? Quem quiser fazer perguntas, podem ir colocando no chat também, à medida que forem pensando, enfim, não é um monólogo assim, mas é para pensar numa estrutura dinâmica, mas ao mesmo tempo que a gente consiga dar uma fluênciazinha, né, para as temáticas que a gente vai trazer. Então, assim, no primeiro momento, né, falar de justiça restaurativa e violência de gênero, inevitavelmente vai trazer algumas tensões para a gente, né? Na verdade, eu acho que falar de justiça restaurativa, quando a gente está nesse lugar de estudar justiça restaurativa, de estar na prática da justiça restaurativa, enfim, de se colocar nesse modelo, a gente está no meio de tensões, inevitavelmente, né? Tanto para sustentar isso na prática, mas também para sustentar isso do ponto de vista teórico, trazer fundamentos, trazer uma construção realmente de teorias que possam dar conta dessas realidades práticas que a gente vem vivenciando, né? Associar um pouco isso. E eu e a Paloma, a gente sempre falava muito disso, né? Da necessidade da JR ser tratada não apenas por um viés extremamente teórico, muitas vezes de quem não conhece a realidade prática, ou também do lado contrário, né? De um viés extremamente prático, sem se atentar
que alguns fundamentos teóricos também podem vir fortalecer, né? Então, tentar associar essa teoria com essa prática, fazer uma praxis realmente que seja coerente, né? E que esteja sempre atenta a essa dinamicidade da própria justiça restaurativa. Então, quando a gente está nesse lugar, a gente vai ter várias tensões mesmo, né? Vão ter pessoas perguntando, a justiça restaurativa tem que substituir a justiça tradicional? É um paradigma que vai entrar e que vai tomar um novo referencial para as nossas vidas? Ela pode ser aplicada em situações de violência de gênero? Não pode. Se tiver a justiça restaurativa e o procedimento comum, a gente tem um bis in idem. Enfim, a gente está permeado de tensões. Né? Então, não vou entrar a fundo nessas tensões, principalmente porque falar de violência de gênero e falar de justiça restaurativa é uma dessas tensões bem significativas, né? E não entro nesse detalhe não para desmerecer, né, essas reflexões, muito pelo contrário, a gente precisa falar disso. E, inclusive, fico aberta aí, se alguém tiver dúvidas ou interesse em aprofundar um pouco mais, né, a gente passa algumas referências também do que a gente vem pesquisando até aqui, né, no caso do Paloma. Então, mas é muito no sentido de dizer, já que estamos falando, né, de uma abordagem prática, levando e partindo desse pressuposto de que já existem práticas em andamento para situações dessa natureza, o que a gente pode fazer para minimizar riscos de revitimização, por exemplo? O que a gente pode fazer para aprimorar as nossas práticas? O que a gente pode fazer para tentar fazer com que essas práticas não reproduzam essas violências estruturais, né, que é um dos riscos, principalmente, que se fala tanto quando a gente está falando dessa temática, né? Então, o que a gente pode fazer para tentar equilibrar esses riscos, né, para tentar equilibrar as nossas práticas, e isso não só para as violências de gênero, porque vocês vão ver aqui que esses panoramas que eu trago para vocês, talvez a gente precise ter um pouquinho mais de atenção quando a gente está falando sobre violências de gênero, mas não é exclusivamente para isso, né? Eu vou falar talvez até de violências estruturais como um todo, porque tem muitas questões que hoje a gente está indo em evidência com essa temática da violência de gênero, mas já começam a surgir algumas questões, por exemplo, com questões de violência racial, né? Como que a gente pode lidar com isso na justiça restaurativa? Também estamos falando de violências estruturais e que muitas vezes são negligenciadas pelo sistema tradicional de justiça. Então, essas reflexões, eu acredito que servem, em alguma medida, para qualquer procedimento, inevitavelmente, né, independente da temática específica com que a gente for lidar, mas que eu entendo serem necessárias do ponto de vista dessa abordagem em casos de violência de gênero. E por que trazer aqui essa perspectiva de violências de gênero e não só violência doméstica, por exemplo, que é o mais frequente, né, que a gente ouve falar, principalmente desse debate. Acho que a Paloma vai entrar mais especificamente nisso, né, porque é importante, porque eu acho que eu acredito também que é um dos pontos que a gente são demandas mais frequentes para a gente, mas a gente optou por tratar assim, principalmente para a gente abranger um pouco, né, essas outras reflexões que talvez não são tão pensadas cotidianamente. E eu, particularmente, acho que nossas abordagens, minha e da Paloma, elas têm uma complementariedade interessante, porque eu venho de um histórico de atendimento na advocacia para mulheres, então trabalhei em alguns projetos, por exemplo, Todas por Ela, aqui em Uberlândia, né, que atende mulheres vítimas de violência doméstica, do Noa Vidas, né, como advogada voluntária também, que atende mulheres e crianças e adolescentes em situação de violência sexual. Então, eu venho de um histórico de, primeiro, atendimento a vítimas, né, como advogada, para depois me tornar facilitadora de justiça restaurativa, justamente por perceber que a justiça restaurativa talvez nos traga algumas possibilidades que a justiça tradicional negligencia, e principalmente do ponto de vista da vítima, né? E a Paloma, ela já tem essa reflexão muito nascida da própria prática da justiça restaurativa, né? Ela tem um histórico, uma caminhada de JR maior do que a minha. Então, acho que essas experiências vão se somando aí na medida que a gente for construindo essa conversa com vocês, né? Então, é mais nesse sentido. E por isso eu já delimito um pouco a minha fala nesse contexto, né? A minha fala, ela vai partir muito dessa lógica de uma prática atenta a essas necessidades, sobretudo da vítima. E por que da vítima, né? Não que a gente não tenha que se atentar às demandas do ofensor, né? E assim, vou falar vítima e ofensor por serem os termos mais comuns, sem a gente precisar ficar problematizando isso, né? Mas sabendo que também na JR a gente tem alguns questionamentos com relação a essa própria terminologia, né? Então,
quando eu vou me centrar, quando eu falo que vou me centrar aqui nas questões da vítima, é muito porque esse é um ponto de tensionamento crucial quando a gente fala da possibilidade ou não de associar justiça restaurativa e violência de gênero, que é essa preocupação que existe com relação ao tratamento que vai ser dado à vítima nesse tipo de procedimento. Então, é a partir daí que eu vou trazer as minhas considerações, né? E vocês vão ver que isso passa também por uma preocupação com a forma que a gente vai lidar com esses ofensores também, né? O procedimento em si, ele não é exclusivamente pautado na vítima, mas eu acredito que essas considerações são justamente para evitar essas formas tanto de revitimização, mas também nesse possível debate, né, de uma possível privatização de questões públicas, né? Esse também é um perigo, um risco que muito se fala quando a gente cruza essas duas temáticas, né? Violência de gênero e violência de gênero e justiça restaurativa. Então, como a gente evitar que isso não seja um mecanismo, ou mais um mecanismo de tentar trazer de volta esse debate para a esfera privada e ignorar, né, o caráter público dessas violências, o caráter estrutural dessas violências. Então, vou trazer algumas considerações que são mais, assim, sugestões, não somos donas da razão, né, Paloma? A gente não tem esse conhecimento supremo, não somos as rainhas da sabedoria, né, mas estamos aqui com essa proposta de sugerir, de trazer algumas questões que nós observamos durante nossas práticas de atendimento, em geral, mas também de estudos, de aprofundamento teórico, de pesquisa, do que a gente vem lendo e tentando se aprimorar aí para encher um pouquinho mais a nossa bagagem nessa área. Mas isso é apenas sugestão, tá, gente? Nada disso é imutável, inclusive muitas coisas a gente pode, ao longo da vida e ao longo das práticas, ir transformando. E acho que quem trabalha com justiça restaurativa sabe muito disso, né? Cada caso tem algumas especificidades que vão acabar despertando na gente uma criatividade que a gente não esperava. A JR, acho que um dos elementos, um dos pilares é justamente essa criatividade, a gente está aberto para essas modificações que as demandas específicas vão nos trazer. Então, essa minha fala também é muito nesse sentido, de que a gente esteja aberto a essa criatividade, que a gente possa realmente aprender com aquilo que a gente está fazendo. Bom, então, iniciando. Para falarmos de violência de gênero, eu acho que inevitavelmente, e não só Parece que a Júlia caiu ou foi só para mim? Vamos aguardar um pouquinho, ver se ela consegue retornar, ou você quer ir falando algo, Paloma? Eu acho que ela já deve estar retornando, né? Para retomar a ideia que ela estava aí. Deixa eu terminar. Vou mandar aqui para ela no WhatsApp, se ela vai voltar. Ó, já é ela aqui. Vou aceitar. Gente, que boicote foi esse? O sistema tá me... O sistema tá derrubando. Ai, é bom, a gente cai e levanta, como na vida, né? Vamos lá, seguimos. Então, começando propriamente essa discussão, eu acho que o primeiro aspecto que a gente deve se atentar para as nossas práticas, não só em caso de violência de gênero, mas principalmente, é eu vou dizer assim, a gente se despir do nosso espírito ali colonizador, que em alguma medida está no coração de cada um e de cada uma aqui, né? Aquela coisa que, aquele soprinho que fala para a gente que a gente sabe o que é melhor para o outro, aquela perspectiva que muitas vezes, aquela voz que fica tentando, a gente vai pensar, né, no desenho animado, fica o anjinho que fica de um lado e o diabinho do outro, e aí aquele diabinho fica falando pra gente, mas você sabe o que é melhor para essa pessoa, mas convence ela daquilo, né, mas traz ela para esse lugar, você tem que explicar para ela esse lugar. E a JR traz pra gente essa desconstrução, né, de dizer pra gente, olha, o protagonismo é das pessoas, só que esse é um exercício que tem que ser constante. Porque não adianta a gente falar que a gente sabe disso e, na prática, a gente ficar ali martelando na nossa cabeça e querendo trazer para a cabeça das pessoas o que a gente acha que é certo.
A justiça restaurativa, muitas vezes, ela nos tenta muito, né, por esse caminho. Por quê? Porque ela é uma proposta diferente, é uma proposta justamente de trazer esse protagonismo das pessoas envolvidas. É uma proposta que, para nós, que estamos lidando com o Poder Judiciário, por exemplo, é muito tentadora, porque a gente fala, nossa, olha como é um olhar diferenciado, olha que perspectiva interessante de você construir, de você fazer parte daquilo. Então, ir por esse caminho, muitas vezes, deixa a gente cair numa tentação de achar que aquilo é o melhor para todas as situações, e não necessariamente vai ser, principalmente para todas as situações, mas principalmente para todas as pessoas, né? Então, esse primeiro papel do facilitador, da facilitadora, é justamente dessa vigilância constante de perceber quando a gente está, de fato, projetando as nossas necessidades e os nossos interesses naquelas pessoas, ou quando realmente existe o interesse e a necessidade daquela pessoa. Então, quando eu falo da gente se despir desse colonizador que habita entre nós, é nesse sentido, né? Vamos permitir que a gente sabe que, em alguma medida, isso pode acontecer. É um risco que todos e todas estamos sujeitos constantemente, e não só na justiça restaurativa. E eu faço esse adendo justamente porque muito se cobra da justiça restaurativa em comparação a como algo sendo ideal, né? Assim, a justiça restaurativa tem que ser perfeita, a justiça restaurativa tem que estar isenta de quaisquer falhas, e não é bem assim. Todo sistema, todo modelo, toda pessoa está passível de falhas. Então, a gente pensar dentro dessas limitações, o que é necessário que a gente esteja fazendo constantemente. E o primeiro ponto que eu vejo é isso, a gente estar atento, que a gente não sabe o que é melhor para as pessoas. Muitas vezes a gente se encanta com essa proposta da justiça restaurativa e quer que a pessoa se encante também com isso. Mas, na verdade, se a gente quer realmente dar o protagonismo dessa pessoa, um dos protagonismos, e que também corresponde à própria voluntariedade do procedimento, é permitir que essa pessoa não queira participar, ou permitir que essa pessoa não se sinta pronta para isso, ou permitir que essa pessoa simplesmente fale, não gostei disso. E aí, quem somos nós para tentar convencê-la de algo, né, que muitas vezes ela nem conhece, inclusive. Porque mesmo no judiciário, porque o judiciário tem um protagonismo nas práticas restaurativas, mas mesmo no Poder Judiciário, muita gente não conhece o que é a JR. Muita gente fala da JR sem saber, inclusive. A gente que está dentro, quantas iniquidades aí a gente não ouve se falar da justiça restaurativa, e a gente sabe que, opa, pera lá, não é bem por aí, né? Mas por isso mesmo, nosso papel de não romantizar esse papel da justiça restaurativa. Nosso papel de colocar a justiça restaurativa realmente como um paradigma com os pés no chão. A gente pode até ter um olhar em algumas utopias, em algumas perspectivas futuras de melhorias, de transformações, isso é necessário, mas que a gente também sabe caminhar com os pés no chão e sabendo dos riscos que isso traz, né? As pessoas, quando elas chegam até a gente, elas têm uma história de vida que a gente não conhece. A gente está conhecendo aquele recorte ali daquela situação específica que ela nos apresentou. Então, o nosso alcance está limitado. E é por isso mesmo que a gente não pode se pretender mais conhecedor da realidade dela e das necessidades dela do que ela, do que a própria pessoa. E por que isso é tão importante quando a gente fala de questões de gênero? Porque nas situações de violência de gênero, é muito comum a gente ter essa perspectiva de que sabe o que é melhor para essa mulher, né? E essa mulher, porque eu estou falando da vítima. Então, porque a gente tem essa perspectiva de que a gente tem que salvar essa mulher, de alguma forma. Então, se a gente está numa demanda de violência doméstica, ela precisa se separar, ela precisa sair desse relacionamento, só assim ela vai conseguir ficar bem. Ou se é uma violência sexual, ela precisa denunciar, ela precisa perseguir esse sujeito, ela tem que colocar esse agressor para ser preso. Se é uma situação de assédio sexual no ambiente de trabalho, ela precisa expor essa violência, ela precisa denunciar nas redes, fazer algum tipo de manifestação, ela precisa. E a gente, o que a gente precisa fazer? Né? E aí o meu ponto é justamente, a gente precisa parar e ouvir o que essa pessoa quer. Né? A gente fala muito de escuta, então essa escuta precisa ser real. Essas respostas que a gente busca, ou que a gente traz de maneira muito pronta, elas são respostas que vão ter consequências em vidas que não são nossas, são vidas dessas pessoas. Quando eu falo para essa mulher que ela precisa sair desse relacionamento, eu não sei quais são as condições materiais que ela vive, eu não sei quais são as outras violências que ela vive, inclusive sistemáticas, a gente desconhece essa realidade, para eu dizer para ela que é melhor ela sair daquele relacionamento do que, de repente, sofrer essa violência psicológica.
Não estou falando que uma coisa compensa a outra não, tá, gente? Eu estou falando que nós temos um alcance muito limitado do que essa pessoa efetivamente vive, né? Então, e aí a gente tem que se colocar sempre nesse lugar de questionar, poxa, o que será que faz essa mulher preferir estar nessa condição de uma violência constante e reiterada e não sair desse relacionamento, né? Então, quais são as estruturas que estão por trás disso? O que movimenta a manutenção dessa relação? E como que a gente pode contribuir de alguma forma? Tem coisas que a gente vai poder contribuir, tem coisas que não, né? A gente pode fazer um encaminhamento, de repente, para outros serviços, e a gente pode contribuir com outras questões, mas tem coisas que também estão fora do nosso alcance. Então, por isso, é muito importante a gente se colocar nesse lugar de que a gente não sabe qual é essa realidade dessa pessoa, e que esses custos a gente não consegue mensurar, dos impactos disso na vida dessa pessoa. Então, está sempre nessa escuta realmente muito frequente, muito reiterada do que essa pessoa busca. Um segundo ponto é a validação dos sentimentos, né? A gente fala muito disso na mediação também, de validar os sentimentos dessas pessoas. E por que falando de violência de gênero, isso é tão importante? Porque dependendo da violência, muitas vezes a gente minimiza essas situações sem perceber. Não é nem aquele famoso, mas eu não tinha intenção de, mas acabou acontecendo. Então, é por isso que é tão importante a gente estar atento a isso, né? Quantas e quantas vezes a gente não naturaliza ou minimiza, por exemplo, uma violência moral, uma violência psicológica, né? Uma palavra que foi dita e que aquela pessoa se sentiu extremamente ofendida, mas a gente não consegue, porque para a gente aquilo não faz um mesmo peso. A gente não vivenciou essa situação, então a gente fala, nossa, mas, poxa, essa pessoa está exagerando também, né? Poxa, essa pessoa tá fazendo uma tempestade em copo d'água. Então, os nossos referenciais são diferentes? São. Mas aí, quando uma pessoa chega com uma demanda dessas e a leitura dela é de que aquilo é uma violência, a gente tem que estar realmente atento para o que ela traz para a gente, para qual é a necessidade que ela tem diante daquilo, né? E por isso, mais uma vez, a gente tirando o colonizador que habita nosso coração aqui da nossa prática. Então, essas formas de minimizar os sentimentos da vítima, muitas vezes geram uma revitimização muito significativa, né? Tem um autor, o John Braithwaite, que ele traz uma teoria sobre a vergonha reintegrativa, né? E é muito comum tanto vítimas como ofensores iniciarem ou estarem no procedimento restaurativo com esse sentimento de vergonha. Eles iniciam com essa lógica. E a vergonha muitas vezes silencia a gente também, né? Tanto vítima como ofensor. Porque a vítima ela não quer expor aquilo que a deixa numa situação de vergonha, e o ofensor também não quer se responsabilizar por ter vergonha de tudo aquilo que pode implicar. Então, o Braithwaite ele vai trazer para a gente essa noção de o que pode ser construído a partir dessa vergonha, né? Ele tem um artigo em que ele vai falar um pouco dessa dinâmica das emoções nos procedimentos restaurativos. Então, se a gente quiser trazer, né, isso depois, se vocês quiserem, eu compartilho com vocês também, ele vai falando disso, né, dependendo da forma como a gente vai conduzindo as emoções e como a gente vai percebendo essas emoções na prática restaurativa, a gente consegue ter maior ou menor sucesso no andamento da prática, né. E aí, um ponto que eu acho muito importante falar nas violências de gênero é a gente pensar o seguinte, olha, talvez a gente, por ter esse cuidado de não colocar o ofensor também no lugar de estigmatizado, né, num lugar realmente de uma nova violência, a gente às vezes toma muito cuidado com aquilo e eufemiza de alguma forma o ato causado. Então, às vezes a gente não quer falar especificamente estupro, abuso, né, a gente tenta buscar outras palavras para falar daquele fato. E aí, isso é um problema muito sério também, porque dependendo da forma como a gente traz isso, a vítima vai sentir que a gente está minimizando aquilo que ela sofreu, que a gente está dando um nome que não é o nome que ela dá, não é um nome que ela percebeu como aquilo. É claro que muitas vezes também existe esse desconhecimento, isso também vai passar por uma nomenclatura do próprio processo penal, enfim, né? A gente não precisa ficar enfatizando a situação ou colocando o ofensor num contexto de realmente humilhação, nem degradação, nada nesse sentido. Mas a gente precisa dar nome aos bois, né? A gente precisa nomear as coisas como elas são. Uma forma de fazer isso, por exemplo, como já é feito aqui no NPR, né? A gente tentar ler um trecho da denúncia. Então, a gente falou, a gente está aqui para falar desse caso. Vamos ler o que o promotor denunciou, por exemplo, quando a gente está falando de uma demanda judicial, né? Então, lê aquilo que está na denúncia, porque o que está na denúncia, você está deixando claro que é uma categoria objetiva, né? Não é você que está nomeando dessa forma, mas que você está trazendo aqui essa reflexão e o ponto é esse, né? Muito preciso, muito direto.
Ou, uma outra forma também, se a gente não estiver falando de uma questão judicializada, não jogar para a vítima isso, né? Ó, ela está dizendo que você estuprou ela. Porque aí parece que você está duvidando dessa vítima e ainda está jogando para ela a bola, né, da responsabilização. Então, de repente, trazer algo de uma maneira mais objetiva, já conectando com os próprios objetivos da prática restaurativa, já conectando isso com o que a gente está buscando fazer ali. Olha, estamos aqui hoje para falar dessa situação, desse contexto de assédio praticado contra fulana. Então, o nome é assédio? Então é assédio. Esse contexto de assédio praticado contra fulana, a gente não precisa adentrar nisso, né, e falar dos detalhes do crime em si, mas aí a gente já emenda com essa agenda, quer dizer, olha, mas aqui a gente não está numa situação de colher provas, aqui a gente não está numa situação de descobrir se tem razão um ou outro, aqui a gente está num contexto justamente de entender o que pode ser feito a partir de então para a reparação desse contexto. O que pode ser feito dentro das possibilidades que existem e dentro das necessidades, sobretudo, dessa vítima, o que pode ser feito daqui em diante. Então, é pensar, né, e aí já conectar com essas dimensões de qual é a proposta da JR, né, e aí a gente vai falando um pouco dessa agenda, enfim, a gente já deixa claro que a gente não é testemunha de processo, a gente nem pode ser testemunha de processo judicial se acontecer, a gente não tem necessariamente conhecimento do processo judicial, se já existe um processo judicial, a gente não vai saber desses detalhes. Então, para trazer eles tanto para essa noção de uma espontaneidade do relato, mas também para essa dimensão de que, olha, o fato é esse, e o que é que a gente vai seguir daqui para frente, como que a gente vai pensar, né? E as possibilidades são plurais. Trazer essa criatividade é algo que também é bem desafiador, porque nem sempre as pessoas têm dimensão do que essa criatividade pode pressupor, né? Vou falar um pouquinho mais disso no último ponto. E aí, justamente, é importante a gente ter os pré-círculos bem feitos, as preparações para esse encontro, eventualmente, de vítima e ofensor. Isso é fundamental, é um dos pontos que, primeiro, vai fazer a gente identificar essas necessidades da vítima, e aí, por isso, uma sugestão também no sentido de ouvir essa vítima em primeiro lugar, porque a partir do relato dela, do que ela trouxe, a gente consegue perceber o que está em jogo ali para ela, e a gente consegue, quando ouvir esse ofensor também, identificar na fala dele, será que é possível fazer essa correspondência? Em alguma medida? Ou será que tentar fazer essa correspondência, na verdade, vai provocar mais uma violência para essa pessoa? Né? Então, essas preparações, elas precisam ser feitas com cautela e mais com tempo, né? Com possibilidade de vários encontros. Às vezes a gente está tão habituado com essa lógica processual de um pratica esse ato, tem o prazo de 5 dias, o outro faz aquilo, a gente tem que resolver isso nesse mês. Calma, não necessariamente a gente vai resolver nesse mês. E aí, até o próximo ponto que eu abrangeria seria nesse. Mas pensem justamente nessa lógica. Se a lógica do processo penal, por exemplo, é uma lógica de defesa, em que o sujeito muito provavelmente, e a gente não precisa identificar, né, no primeiro encontro, no primeiro versículo, identificar, beleza, a gente está pronto para poder fazer esse encontro. Não, isso é possível de ter justiça restaurativa. Não, pode ser que isso leve tempo, pode ser que isso leve várias preparações até a gente chegar a uma conclusão, que também está suscetível de falhas, né? Mas a gente pode ter vários encontros para dizer, olha, eu acho que realmente nesse caso é possível. Ou os próprios facilitadores olharem, não, nesse caso a gente realmente tem um risco muito grande, vamos deixar. Vamos deixar claro para as partes que esse procedimento não vai poder seguir dessa forma. Então, e por que isso? Porque a gente está falando de uma lógica em que o processo penal traz a lógica de uma defesa, então, muito provavelmente, isso traz para o autor, né, para o ofensor, um receio de se implicar, um receio de assumir a sua responsabilidade, porque a tendência dele é fazer o quê? Se defender. Ele sabe que se ele for condenado, os pesos que isso tem. E quando a gente está falando de violência de gênero, a gente está falando de violências extremamente estigmatizadas em alguma medida na nossa sociedade, principalmente hoje, né? Atualmente a gente tem falado muito disso. Então essa pessoa tem receios. A lógica do processo penal é de se defender. Mas aí a gente vai propor para a pessoa fazer o quê? Se responsabilizar, assumir aquilo. Então, não é um procedimento tão simples assim. Às vezes, ela pode até se negar no primeiro momento, mas dependendo da forma como a gente vai conduzindo e trazendo algumas reflexões, por isso que eu coloquei aqui, pensar perguntas estratégicas. Perguntas estratégicas podem abrir esse espaço para a gente perceber se há alguma margem de trabalho com essa pessoa, que vai tornar possível esse reconhecimento e essa responsabilização, ou não, ou se não vai ser possível mesmo. Né, porque também é uma grande chance que isso possa acontecer. Então, fazer perguntas estratégicas em que sentido?
né? Com relação à responsabilidade, eu sempre sugiro, e costumo fazer isso, de trazer perguntas sobre consentimento, trazer perguntas que não se direcionem especificamente com aquele fato, mas, por exemplo, trazer uma situação hipotética em que a pessoa pensa, se isso e isso acontecesse com você, algo paralelo, fazer essa inversão de papéis. Como você se sentiria diante desse contexto? Né? Então, se a gente está falando de uma situação de violência sexual, quando uma pessoa tem um parceiro ou uma parceira, significa que está disposto a ter relações com ele a qualquer momento, em qualquer tipo de relação? Então, perguntar isso para a pessoa, para ver o que ela vai te dizer. Alguém já fez alguma coisa com você durante uma relação que você não se sentiu confortável? Como você reagiu diante disso? Para tirar essa pessoa dessa lógica de que a gente está falando só daquele fato e permitir que ela vá se enunciando e a partir desse discurso você faça essa conexão. Então, o que é consentimento para você? Então, por que você acha que naquela situação específica essa pessoa consentiu, já que você me falou que nesse contexto você talvez não se sentiria, não se sentiu confortável, por exemplo. E aí a gente começa a costurar as relações. Pensar essas perguntas pode ser muito importante para a gente ter um desfecho positivo ou não, principalmente quando a gente vai falar dessas dimensões de sexualidade, né? Ou da gente estar falando de relações de poder desiguais. Eu falei violência de gênero para a gente sair um pouco desse óbvio, porque agora a gente está falando, por exemplo, muito frequentemente de violência doméstica ou violência sexual, mas existem outras formas muito latentes e que estão começando a vir à tona, por exemplo, violência obstétrica, que é uma violência de gênero e muito significativa e que muito dificilmente a gente reconhece como violência. Por quê? Porque quem pratica são profissionais de saúde e a gente tem uma dificuldade muito grande de assumir que profissionais de saúde podem ser violentos. Então, falar disso, violência ginecológica, é um termo que ainda não está sendo tão cunhado assim, mas eu tenho uma vontade enorme de pesquisar sobre isso, porque já sofri e já conversando com várias mulheres percebi várias violências dessa natureza. Por que a gente não denuncia ou não fala disso? Né? Isso também é violência de gênero, isso também é uma relação de poder, e um poder de um profissional, né? O Michel Foucault ele fala disso bastante, né? O poder que os médicos têm sobre as nossas vidas, inclusive, sobre decidir, inclusive, se a gente não pode mais, se a gente não quer mais viver. Eles têm esse poder. Então, em qual medida esse poder é colocado em evidência ou não na nossa sociedade? Daí a necessidade da gente começar a refletir sobre essas perguntas, realmente, que vão trazer essas reflexões. Vou tentar finalizar aqui, viu, Paloma, para você ficar tranquila. Mas, enfim, eu parto muito desse princípio, que a justiça restaurativa, ela precisa ser oferecida para todas as situações, mas não é em todas as situações que ela vai acabar acontecendo. E aí, por vários motivos, ou por a gente perceber e identificar que não é possível dar esse andamento, ou porque as próprias pessoas não vão querer. Inclusive, eu acho necessário também, como facilitador e facilitadora, se a gente percebe que a pessoa, né, reconhece algum grau de responsabilidade no fato, eu acho, e aí é uma questão realmente prática minha, né, eu acho que é necessário a gente perguntar também claramente, expressamente para essa pessoa, aos finais, né, dos procedimentos, dos pré-círculos, perguntar claramente se ela seria capaz de reconhecer aquilo que ela nos falou para aquela vítima, fulana de tal, se a gente tiver um encontro seguro, conduzido por nós, com algumas diretrizes, etc, etc. E por que isso? Porque às vezes o que a pessoa reconhece para a gente, ela não vai necessariamente reconhecer para aquela vítima. E para a gente não é tão simples assim, identificar quando que a pessoa vai falar para a gente e não vai falar para o outro. Então, talvez falar isso claramente é um ponto que, pelo menos, abre margem para a gente ter mais clareza, não fica no subentendido, né? No dito pelo não dito, eu acho que vai falar. Não, se a gente traz isso claramente. E aí, como desfecho, né? Porque se a gente já fala isso logo no início, não necessariamente essa pessoa vai falar, não estou disposta, não. Né? Não vou reconhecer nada, mas dependendo do trabalho que é feito, a gente consegue, de repente, chegar a um ponto final perguntando isso claramente, né, para poder a gente ter essa certeza sim, né, nunca vai existir, mas uma certeza um pouquinho maior, um grau de certeza um pouquinho maior. Bom, e aí, um outro ponto, que é a questão do sigilo, porque a gente está falando da confidencialidade como um dos pilares que rege a justiça restaurativa, mas quando falamos de violência de gênero, a gente tem que tomar o cuidado também para que o sigilo não sirva de barganha para o procedimento acontecer. Em que sentido? A gente está falando de muitas vítimas que acabam se silenciando, né, e por vários motivos, mas a gente também tem muitas vítimas que denunciam ou publicizam a situação.
Vamos imaginar, né, violências de gênero, muitas vezes são colocadas nas redes sociais, isso tem tomado uma repercussão, isso vai acabar refletindo, por exemplo, no aspecto social, a gente sabe que no aspecto profissional também, né, a gente sabe que a gente está vivendo a cultura do cancelamento aí, a gente vive estigmas que são marcados nessas pessoas, então, para o ofensor vai ser muito difícil reconhecer isso, diante desse contexto, e para essa vítima talvez seja importante esse lugar de dar nome àquilo, de expor aquilo em alguma medida. E aí a gente tem que ter esse cuidado, né, de que essa não seja uma condição para ser usada pelo ofensor para também colocar a vítima nesse lugar de silenciamento. Então, e aqui eu não falo no sentido de que não seja possível, por exemplo, constar num termo de consenso que a vítima poderia se recusar a falar sobre isso, por exemplo, dando o nome do sujeito, né? Colocando o nome dele nas redes ou coisas dessa natureza. Isso eu, Júlia, né, particularmente entendo que pode fazer parte de um termo de consenso? Pode. Por quê? Porque aqui a gente está falando da forma como as pessoas trazem os impactos do que aconteceu nas vidas delas. Então, tanto a vítima vai falar isso, qual é o sentido que a publicidade tem para ela? Por que ela buscou essa publicidade? Como o ofensor vai dizer, olha os impactos que isso causou na minha vida, né? Eu perdi empregos, eu tenho uma família, eu não consigo sustentar a minha família, né? Como que isso vai interferir e como que essas pessoas vão chegar a um ponto de equilíbrio, né? Eu já tive uma situação, por exemplo, não era de violência de gênero especificamente, mas é uma questão racial, né? De uma modelo que foi fazer um trabalho para uma empresa e acabou sendo colocada, foi humilhada pelo profissional de beleza e tudo, e dentro dessas, não era uma prática restaurativa, mas dentro dessas conversas, a empresa fez um acordo ok, né, de fazer a reparação, mas considerando que ela não colocasse o nome da empresa, né, nas reportagens, por exemplo. Para ela isso foi suficiente, porque ela entendeu que justamente o intuito maior dela não era nem ganhar o dinheiro, mas a partir do momento da responsabilização do autor, e que ela pudesse usar esse dinheiro, por exemplo, para, no caso dela, né, promover algumas causas sociais que ela acreditava importantes para ela, ela estava satisfeita com aquilo. Então, qual é o nosso papel? Nosso papel não é dizer pode ou não pode, né, fazer isso. O que a gente tem que cuidar é que o ofensor em si não mobilize essa noção do sigilo para dizer, mas esse procedimento é confidencial, e você não vai expor isso na rede. Não, a gente precisa deixar claro, inclusive nas sessões, que sigilo diz respeito ao procedimento em si, aquilo que acontece, a forma como a gente conversa sobre aquilo, aos elementos específicos. Mas isso não significa, em hipótese alguma, que a vítima está proibida de falar do que aconteceu para ela, né, para as pessoas, divulgar, inclusive, nos meios que forem necessários, desde que, né, não esbarrem aí nos direitos de cada um e de cada qual, mas, enfim, trazer isso, essa dimensão de que isso não importa necessariamente esse silenciamento dessa vítima, mas que isso também não é um impeditivo para que as pessoas envolvidas, conversem entre si em quais limites essa publicidade é ou não necessária, né? E aí a gente teve esse caso recente, até que eu falando sobre essa questão de violência obstétrica, mas um caso recente, por exemplo, que teve de uma situação de violência médica também, da mulher que foi fazer esqueci o nome dela agora, que foi fazer uma cirurgia, um laser, aplicar um laser na axila, e aí no procedimento médico, ela é ativista da causa animal, se eu não me engano, esqueci o nome, Mel alguma coisa, esqueci o nome. Mas aí ela foi fazer o procedimento de laser, e aí era um laser novo que deixava ela desacordada. O médico aproveitou, ligou para o marido dela, pediu autorização para fazer uma lipo nas axilas dela. E aí, quando ela acordou, ela viu que ela estava, o que é isso, né? E aí ele explicou, não, você estava com as gorduras, não tinha jeito, né? Eu aproveitei e tirei esse brinde, né? Fiz esse favor para você, de retirar a gordura da axila. E ela entendeu aquilo como uma violência, que é Luísa Mel, isso, obrigada. Então, ela entendeu isso como uma violência significativa sobre o corpo dela, não só por parte desse médico, mas por parte do marido que autoriza também esse tipo de prática sem o consentimento dela. O que está em jogo aí? A gente está falando de violência de gênero, a gente está falando dos controles sobre os corpos femininos e o que deve ou não ser decidido sobre esses corpos com a anuência dessa mulher ou sem a anuência dessa mulher, né? Então, qual é o limite que a gente dá para essas dimensões, né? Bom, e aí finalizando, Paloma, para poder não falar demais, não estender demais, que eu já realmente trouxe alguns pontos e tinha algumas coisinhas a mais, mas vou costurar justamente isso. A noção da temporalidade, e isso, a docilização dos corpos, né? Vai fazer isso muito, vai trazer isso muito para a gente. E aí, finalmente, vou costurar aqui com a noção dos cuidados com a temporalidade,
Temporalidade no sentido... A professora Vera de Andrade, ela fala no relatório do CNJ pilotando a justiça restaurativa, ela fala para a gente claramente, né? O mito da celeridade é um mito da justiça restaurativa. Justiça restaurativa não é mais célere, necessariamente. Pode ser que seja, talvez em alguns casos sim, mas em outros não. E muito provavelmente em casos de violência de gênero não vai ser. Então a gente precisa tomar cuidado com esses tempos das pessoas e os tempos dos procedimentos que a gente está acostumado. Porque no judiciário a gente está acostumado a isso, né? É um rito, é uma coisa que corre, que tem que sair de um para o outro para poder dar vazão para as demandas que vão chegando. E aí, né? Com isso a gente corre o risco de atropelar essa dimensão das pessoas. Às vezes a pessoa quer participar do procedimento restaurativo, mas ela ainda não está pronta para aquilo. Isso não significa que a gente vai falar para ela, então tchau, vai embora, você não me serve. Mas a gente pode propor quais são os caminhos possíveis. Então, esse cuidado com a temporalidade é um cuidado com as pessoas. Então, o que a gente pode fazer? Encaminhamentos de rede, do terceiro setor, às vezes a pessoa, o ofensor, ele tem traz questões de dependência de alguma substância, né? Então, trazer essa pessoa, às vezes ela fala que quer um tratamento com relação ao uso de drogas, por exemplo. Então, de repente, o que pode ser encaminhado para essa pessoa e vai contribuir de alguma forma para que ela até possa participar desse procedimento com mais clareza, com mais tranquilidade, né? Tem grupos reflexivos, de repente encaminhar esse ofensor para participar de algum grupo reflexivo. Esse contato de rede é extremamente essencial quando a gente está falando desse cuidado no médio e longo prazo. A vítima, às vezes, vai trazer questões psicológicas que são muito significativas. Quais são os caminhos que a gente pode dar esse suporte, né? Existe dentro do próprio sistema, ou existe alguma rede aí que possa oferecer esse tipo de cuidados que a gente pode encaminhar? Enquanto isso, o que a gente pode fazer enquanto facilitador e facilitadora? Podemos fazer pré-círculos que vão fortalecer esses pontos. Tem questões financeiras, de autonomia dessa vítima. Então, como que a gente pode fazer isso? Será que tem algum tipo de projeto que dá para encaminhar essa pessoa? Será que dá para montar com ela um planejamento nesses pré-círculos, por exemplo, um planejamento de médio e longo prazo do que ela pode fazer, das potencialidades dela, para ela, de repente, fazer uma reorientação vocacional, né? Quais são os mecanismos que a gente pode acionar? Por isso que é preciso ser tão criativo, né? E eu, particularmente, sugiro que a gente também traga nesses pré-círculos, inclusive, encontros específicos para a gente falar, tanto de relações sobre o que é violência, né, e desmistificar um pouco essa noção de que violência só quem comete é o outro, ou violência só quem comete é o monstro, porque todos e todas nós, em alguma medida, reproduzimos violências cotidianamente contra nós mesmos e contra os outros. Então, abordar isso, essa dimensão do que são violências para as pessoas, e também de como se dão os nossos relacionamentos entre homem e mulher. Porque essa dimensão, né, e aqui fazendo esse recorte de gênero para questões de violência contra as mulheres. Então, como que se dão essas relações? Como que isso acontece? Se a gente vai trabalhando isso, quais são os referenciais femininos ou masculinos que você tem na sua vida? Como foi construído? As narrativas que as pessoas vão trazendo vão nos mostrar também algumas ferramentas que a gente pode justamente mobilizar nesses casos, né? Então, isso vai trazer para a gente essa noção, tanto de que não é só o monstro que é violento, mas também de que a vítima não necessariamente vai ficar numa posição estagnada. Ela é vítima, só vítima. Isso impossibilita ela, inclusive, de se fortalecer, de buscar caminhos que sejam importantes para a vida dela, independentemente do processo, né, ou da demanda que a gente vai atender pontualmente. Então, essas dimensões de temporalidade, acho que são essenciais, e por isso que eu sugiro, inclusive, essa necessidade da gente tratar temáticas de violências e de relacionamentos entre homem e mulher nessas preparações, mas aí são apenas sugestões. Desculpa se eu me alonguei demais, Paloma, passei meus 10 minutos a mais, né, porque a gente começou, não tinha atrasado, passei 10 minutos, mas vocês dão essa tolerância para Paloma também, né, gente? Aí tá tudo certo, vamos restaurar. E tem a questão da reparação, mas vou deixar para Paloma falar da reparação, porque aí eu não me estendo mais, deixo tudo certinho, mas pensar nisso, nesse trabalho criativo que a gente precisa fazer com relação às formas de reparação, para além do nosso colonizador que habita em nós, né? É isso. Eu ficaria aí a tarde toda te ouvindo, Júlia, sem problema. E eu, só antes de começar, por mera formalidade, né, agradecer também de estar aqui hoje, porque não tem como falar sobre essas conexões que a justiça restaurativa nos proporciona, né, de conhecer tanta gente bacana que trabalha em diversas áreas e faz essas trocas, né? Eu e a Júlia, a gente já
escrevendo juntas, né, em projetos juntas, né, construindo, né, caminhando nessas jornadas restaurativas, né, e a gente vai sempre fazendo essas trocas para reconhecer também, né, as nossas práticas, esse local da onde nós estamos falando, né, os diferentes estudos, as diferentes próprias abordagens, né, de acordo com as nossas experiências, a partir, né, do que nós já fomos angariando nesses tempos, né, nesse período que estamos pesquisando, né, a justiça restaurativa. E para mim também foi muito importante essa conexão, né, quando a Júlia trouxe sobre a praxis, né, da teoria e a prática, né, relacionar isso tudo, porque eu comecei na justiça restaurativa com a prática, né, e eu fui para a academia depois. Então, eu falo que eu sou aquela pessoa que primeiro se apaixonou pela justiça restaurativa, romantizava, né, todas as questões, não conseguia, no início, também olhar com um olhar de criticidade nas práticas, né, e a academia, a teoria foi oportunizando, junto com o processo reflexivo, até de maturação, né, restaurativa, de conhecer, de aprofundar os estudos, de praticar cada vez mais, né, que a teoria ela vem para agregar, né? Ela vem para ajudar a crescer e realmente a transbordar esse nosso trabalho prático, né? E repensar algumas questões que talvez sozinhos nós não estávamos refletindo, né? Ou talvez tensionando da forma necessária, né? E eu sempre trabalhei com violência doméstica desde a época da faculdade, e então já era uma área que, além de eu estudar, eu trabalhava muito em relação a isso, né? Trabalhando na delegacia da mulher, né? E depois também atendendo como advogada. E eu conheci a justiça restaurativa em 2015, né? Naquela época eu estava no Sejusc, né? No Centro Judiciário de Conflitos e Cidadania de Ponta Grossa. E foi lá que foi oportunizado desenvolver o Circulando Relacionamentos, né? Que é um projeto que foi desenvolvido, focado, né, especificamente para atendimento de situações de violência doméstica, né, a partir das práticas restaurativas, que recebe situações encaminhadas pela Vara da Violência Doméstica, pela Delegacia da Mulher, por demanda espontânea, né, e por diversas instituições e escolas também que são parceiras lá do Sejusc, que também tem ramificações, né, como, por exemplo, a Central de Reflexão, que é um grupo reflexivo específico para os homens, que são encaminhados, né, para esse grupo por força da audiência de custódia, né, como uma medida alternativa naquele momento, né. Então, é um projeto que ele foi desenvolvido com algumas vertentes, com alguns braços, né, mas ele tem um foco no atendimento transformativo, né, da realidade desses sujeitos, né. Então, eu vejo que, para que isso ocorra, articular teoria e prática é muito importante, né, para que a gente consiga construir projetos e programas que cuidem, que possam atender às necessidades e, de alguma forma, transformar a realidade fática dos sujeitos, né. As situações de violência doméstica e familiar, elas são complexas e são multifacetadas, né. E muitas vezes, por diversos fatores e circunstâncias, os riscos de revitimização das mulheres são muito grandes, né? E elas já estão numa exposição muito maior em relação à própria violência, né? Não só a violência cometida, como nas próprias instituições, né? De estarem mais expostas a serem revitimizadas, né? Então, a participação dessas mulheres em processos de justiça restaurativa não está imune à não ocorrência de riscos, né? Então, a gente precisa considerar essa probabilidade de riscos e de perigos, né, às vítimas, aos filhos, né, às outras pessoas que possam estar relacionadas com ela nesse processo, porque é necessário nós reconhecermos, né, como a Júlia também trouxe isso, de que nós, enquanto seres humanos, também não estamos imunes a não reproduzir essas violências estruturais que já estão aí, né? E, então, para identificar esses riscos, nós sabemos que não é uma tarefa fácil, né? É preciso que se trabalhe com essa análise e uma mensuração, talvez, da probabilidade da sua ocorrência, né? Então, quando a gente fala em práticas restaurativas em situações de violência doméstica,
um dos primeiros pontos a serem considerados é que a equipe que vai atender essa situação seja treinada e qualificada, né, para que ela possa avaliar e ter condições de enfrentar os dilemas que vão ocorrer durante esse percurso, durante esse processo restaurativo, né? E para lidar, talvez, com esses dilemas que são difíceis de serem enfrentados e que vão ocorrer em um determinado momento, é preciso focar no empoderamento, na segurança e na proteção dos direitos das mulheres, né? Então, esses devem ser os guias, né, para lidar com os desequilíbrios de poder, né, que vão ocorrer ou que vão estar ali naquela situação, né, e também da própria revitimização dessas mulheres, né? A segurança e a escolha das mulheres são valores que têm que ser dominantes nos processos restaurativos, né? E talvez independentemente do sistema que está sendo ofertado, seja ou não eficaz, até, né, ver o resultado lá, ver lá na frente, né, qual é a efetividade, né, desse processo, a mulher em qualquer percurso, ela tem que estar a salvo dos danos, né, e de eventuais novas violências, né? E nesse processo, além dela estar a salvo, em segurança, ela também tem que ser capaz de fazer as suas próprias escolhas, né, sobre aquela situação. E é claro que para ela fazer essas escolhas dela, ela precisa ter apoio, ter suporte, né, ter condições para que isso ocorra, né? Mas vão ter momentos, né, nesses processos restaurativos em que a segurança, esses dois valores, né, a segurança e a escolha, eles vão entrar em conflito, né? Então, garantir a segurança não quer dizer que vai garantir a escolha, da mesma forma que garantir a escolha não significa que automaticamente vá conseguir garantir a segurança dessas mulheres em processos restaurativos, né? E quando esses valores se chocam, os facilitadores, a equipe técnica, né, vai enfrentar esse dilema e vai ter que fazer uma escolha, né? Ou vai priorizar a segurança dessa mulher sobre a sua escolha, né, tomando uma decisão que abordando essa segurança vai acarretar ou replicar, talvez, no desempoderamento, na coerção, né, e na anulação da sua autonomia, da sua escolha, ou então vai honrar a escolha da vítima, né, e uma escolha que por vezes pode ter consequências trágicas, né? Então, não tem soluções fáceis para esses dilemas, né? Não tem roteiros fechados para lidar com essas situações, porque elas vão ocorrer eventualmente, né? O que a literatura traz sobre essa questão desses dilemas, né, que vão ocorrer eventualmente em situações, principalmente onde há esses desequilíbrios de poder, é ter essa responsabilidade nos atendimentos, que é o quê? Ter qualificação, ter treinamento, né, em relação a isso, ter um envolvimento da vítima em todas as decisões e nos percursos, ser um processo transparente e informativo, né? Mas tudo isso a partir de uma avaliação de risco, né? Que tem que ser feita desde o primeiro contato com a vítima até o final do procedimento, né? Então, por meio dessa avaliação de riscos, é que talvez seja possível ofertar, né, oferecer a essas mulheres a esperança de que se possa honrar tanto a sua segurança quanto a sua escolha, né, em procedimentos de violência doméstica, né? E essa avaliação, porque, como ela é um processo contínuo, né, ela se inicia já desde do primeiro contato com a vítima e vai finalizar somente lá com o último atendimento restaurativo, né, depois dos acompanhamentos, né, ela não pode ser estática, né, ela não fica paralisada, né? Como se trabalha com a noção de que com a probabilidade de riscos, né? Então é possível começar a considerar talvez a construção de estratégias para gerenciar ou reduzir essas probabilidades de risco, né? Porque o próprio risco ele é dinâmico, né? Ele pode mudar a qualquer momento. O mesmo risco que se tinha no início do procedimento pode não ser o mesmo ao final, né? Ou ele pode se alterar no percurso, né? Nesse momento. Então, essa avaliação, além de contínua, ela também tem que ser flexível, né? E tem que ser atenta, ela tem que ser durante todo esse processo, durante todo esse percurso, né? E efetuar essa gestão de risco, esse gerenciamento que é feito em relação, né, à utilização da justiça restaurativa em situações de violência doméstica, é
é uma proposta para tentar reduzir essa probabilidade de riscos, né? Para tentar identificar quais são essas fontes potenciais, né, de danos aos participantes, principalmente, né, as mulheres que estão nessas situações, avaliar a probabilidade de algum acontecimento, né, danoso que possa ocorrer nesse processo, também considerar quais seriam as possíveis, né, consequências negativas, né, caso esse algo danoso ocorra, né, para que daí ao final, né, depois dessa gestão de risco, essa análise, esse gerenciamento, seja possível determinar se aquele caso, aquela situação, né, poderá de alguma forma ter estratégias ou ter algumas outras ações que possam mitigar esses riscos e a prática restaurativa seja de fato, né, possível com segurança, com autonomia, né, respeitando as mulheres nesse processo, né? Então, a avaliação de riscos, quando a gente fala, ela não é só além de uma análise completa da situação, né, com a escuta de todos os envolvidos, né, de identificação dos desejos, das necessidades, né, da intenção ou das expectativas que esses sujeitos possuem com a prática restaurativa, visa identificar, por exemplo, questões que vão auxiliar nessa mensuração da probabilidade dos riscos, né, que seriam questões se o sujeito está em posse de armas, se ele faz ameaças de morte, né? Qual foi a gravidade da violência, por exemplo, se faz uso de drogas, né? Se faz abuso de álcool, né? Se o sujeito tem eventuais transtornos ou distúrbios psíquicos, se faz uso de medicamentos controlados, se faz prática de violência emocional, né, mental, psicológica, né, como manipulação, as condições econômicas, né, o desemprego, eventualmente, questões de acesso aos direitos mínimos básicos, né, desses sujeitos, também identificar qualquer questão relacionada, por exemplo, a uma tendência ao suicídio, ou automutilação, ou intenções declaradas em relação a isso, né? Analisar comportamentos, né? Se possui um comportamento ameaçador, se há risco para os filhos ou para as pessoas próximas daquela vítima, né? Como que aquele processo está estruturado, né? Se há alguma interrupção em relação a algum procedimento de distanciamento de mandados, né, que está em vigor. Então, a análise de risco vai ajudar a analisar na completude aquela situação encaminhada, para, nesse processo de identificação de probabilidades, conversar com a vítima e tomar essa decisão em conjunto, né? Ou então fazer outros encaminhamentos que sejam necessários, né? Como, às vezes, fazer o círculo entre os familiares primeiro, ou encaminhar aquele sujeito para grupos reflexivos antes de oportunizar um encontro com a vítima, fazer o encaminhamento para acompanhamento psicológico, ou a rede de proteção assistencial, fazer os encaminhamentos para a agência de trabalhador, né? Fazer esses trabalhos em parceria e em conjunto, né? Então, apesar de já ter uma possibilidade, né, uma indicação, né, que se fala de que o uso da justiça restaurativa, né, tem uma recomendação do Comitê de Eliminação da Discriminação contra as Mulheres, falando, né, dessa questão de que é possível, né, é recomendável, mas, ao mesmo tempo, diz que é recomendável, mas desde que haja a execução por uma equipe especializada, né, que vá lidar e tratar, né, em relação ao consentimento dessa mulher, que seja livre, completamente informado, focado no atendimento de suas necessidades, né, e que faça uma avaliação de riscos em relação a isso. Quem vai fazer essa avaliação de risco não vai ser o juiz ou o promotor que vai encaminhar o determinado caso. É a vítima em conjunto com os facilitadores, né? É a equipe técnica que vai analisar tudo isso, né? Então, e quando a gente traz essa perspectiva, principalmente para o contexto do território brasileiro, né? Que a gente vê essa questão das violências que são arraigadas da própria cultura,
que o machismo, né, a misoginia, esses desequilíbrios de poder, eles fazem parte dessas nossas estruturas e instituições também, a justiça restaurativa ela só vai ter um potencial realmente de transformação cultural se ela estiver comprometida a enfrentar essas violências, essas opressões de uma forma mais ampla. Né? Então, desde que também seja colaborativo, né? A justiça por si só, eu digo aí daí os poderes, né? A questão dos tribunais, né? O Ministério Público, né? O sistema jurídico, ele não sozinho não vai dar conta disso, né? O conflito ele é muito maior, né? Então, o trabalho ele tem que ser articulado com a rede, né? Tem que ser colaborativo. E tem um autor que é o Walgrave, que ele fala que a justiça restaurativa é um movimento social, né? Então, ele traz essa ideia que, como ela é decorrente de um movimento social, ela, né, é uma emergência, ela também é um movimento social, mas que ela tem um corpo próprio, né? Então, ela vai buscar maneiras diferentes e criativas e construtivas para lidar com as consequências do crime, né? Da violência, né? Do dano em si. Mas ela não é só isso, ela vai além, né? Ela também tem que ter uma agenda socioética e política, né? Que seja ampla, de enfrentamento, né? De transformação da realidade. Então, esse compromisso social e ético, né? Que é atribuído à justiça restaurativa, tem que ser trabalhado em conjunto, né, para que seja rompido com esses ciclos de violência e haja, de fato, uma mudança na vida desse sujeito, né? Então, como a violência contra as mulheres, né, é uma afronta, é uma ameaça, né, é um crime, né? Então, e afeta a sociedade por completo, afeta a economia, afeta a saúde, afeta a política, afeta todas as esferas. Então, é preciso criatividade, né? Mas também disposição para que possa, talvez, pensar e repensar em projetos, programas, né? Possibilidades que sejam autossustentáveis, né? De transformação dessas realidades, né? Que se responsabilizem também, né? Pela segurança dessas mulheres, com a mudança cultural, que possam respeitar a autonomia, mas também que passem por um processo de responsabilização, né, dos sujeitos que cometem essa violência, né? Então, acho que se a justiça restaurativa ela se apresentar realmente como parte, né, desse projeto político e ético, né, diferente, de atender essas necessidades, o potencial não está só no encontro, né, num método, num círculo, numa conferência, numa mediação, né, mas sim no modelo que seja transformativo da própria sociedade, né, que vá usar as abordagens restaurativas, os seus princípios e a sua própria essência como parte de um processo de resistência, né, do exercício dos nossos direitos, né, das nossas garantias que são fundamentais, né, que estão aí nesse processo, né. Então, quando há a possibilidade da criação de projetos, de programas, né, de justiça restaurativa que vão ser atendidos por tribunais, que vão ser atendidos dentro desses sistemas de justiça, né, então é possível a gente começar a pensar e desenhar, né, a articulação da estrutura desse processo, desse projeto, né, desses projetos e programas, né, com a rede, né, com a rede, com os demais recursos, com os serviços públicos, para poder oportunizar e também transformar e atender as necessidades, né, a transformar a própria sociedade em si, né. Então, os objetivos que se busca, né, nesses projetos, por exemplo, também pode incluir buscar, tentar minar essa conduta abusiva social, né, que tem um compromisso de mudança de cultura com a violência de gênero, né, e a partir disso fazer um trabalho com a comunidade, com a rede de atendimento, né, com projetos e programas que articulem palestras, círculos com a comunidade ou nas escolas, né, que seja transformativo, né, também que vá se aproximar da comunidade, né, principalmente nesse enfoque mais preventivo. Também tem que se focar, né, e ter como objetivos de fornecer
oportunidades significativas para a mudança da vida desses sujeitos, né? Então, fazer os encaminhamentos quando necessários, né? Programas de tratamento de alcoolismo, de drogadição, acompanhamento psicológico, psiquiátrico quando necessário, fazer os encaminhamentos ou parcerias também com as agências do trabalhador ou com aqueles... eu sempre esqueço o nome, mas é como se fosse aquelas... grupos de comerciantes, né? Agência comercial, agora sempre me foge. Cooperativas? Cooperativas, né? E a Associação Comercial Industrial desse Associação Comercial, isso, fazer parcerias para fazer os encaminhamentos, né, para qualificação profissional, para geração de empregos, né, então, ou às vezes centros educacionais, né, também para fazer o término dos estudos, né, projetos para qualificação da mão de obra, então, assim, assumir, né, essa responsabilidade de fornecer oportunidades significativas de mudança também como parte desse processo estratégico, né. O outro ponto seria também potencializar os recursos para o enfrentamento da violência, né? E quando a gente fala disso, muitos, e eu vejo em vários lugares falando sobre projetos restaurativos dentro dos tribunais ou instituições dizendo que é custo zero, porque usa a equipe própria, mas não existe projeto custo zero. Todos os projetos, de alguma forma, eles precisam de materiais ou precisam de qualificação, precisam de especialização, de investimento para ele ser autossustentável, né? Para ele ser perene, para que ele tenha uma vida própria. Para que ele tenha a vida própria, ele tem que ter um investimento e tem que ter essa possibilidade de se expandir, né? De se criar. Então, quando a gente potencializa esses recursos, é possível cada vez mais ofertar um serviço adequado para aqueles sujeitos, né? Então, fazer, às vezes, parceria com as universidades ou com empresas que possam fazer essa questão de disponibilizar materiais de apoio, ou que possam fazer o pagamento dos voluntários, que são os facilitadores para atender, né, as situações, ou pagar a questão dos custos relacionados à qualificação profissional desse sujeito para as especialidades, né, que vão atender nessas situações específicas, seja da infância e adolescência, ou seja violência doméstica, ou seja violência sexual, que precisa de um aprimoramento, né, e de uma qualificação para estudo, de um treinamento, né, que vá ofertar essas possibilidades. Em relação também aos recursos, fazer parceria com as secretarias do serviço social, por exemplo, para ofertar o passe para que aquele sujeito possa ir até o local, né, seja o Sejusc, ou seja o centro onde vá fazer o atendimento, né, da prática restaurativa, se às vezes não tem condições para isso, né? Então, potencializar os recursos, identificar quais são essas necessidades dos indivíduos que estão sendo atendidos, para poder facilitar, né, junto com o município, com o Estado, né, com os serviços públicos que já estão à disposição, essa possibilidade de acesso, né, de oferta, de permanência nesses projetos restaurativos, né, que eles sejam autossustentáveis, né, e considerem as questões individuais também. O outro ponto também que é interessante é o de fortalecer esse processo de empoderamento das mulheres, né? Então, numa situação que a violência doméstica, né, é parte de uma violência estrutural no Brasil, que por mais que tente dentro do círculo dizer que não há um desequilíbrio de poder, não tem como eu acabar com a estrutura dentro do círculo, porque não vai mudar aquela realidade, aquela mulher vai sair na rua e ela vai estar sujeita às violências que as mulheres sofrem, né? Não é só porque dentro do círculo há um objeto da palavra e as pessoas estão, né, sentadas ali em igualdade, que não vai haver nenhum desequilíbrio de poder, né? Mas para que consiga lidar com essas questões, né, e mudar esses desequilíbrios, né, na medida do possível, né, da consideração do que está ali, é preciso ter processos que fortaleçam esse empoderamento, né, e não só individualmente, mas coletivamente das mulheres, né. Quando eu falo do empoderamento no sentido de agência, né, que ela tem essa possibilidade de agenciar as suas escolhas, a sua vida, né, articular a gerência, né, da sua vida, das suas escolhas, né, em relação a tudo. Então, preciso também ter o apoio da proteção social, por exemplo, né, para auxiliar nesses processos, né, para ter esse acompanhamento, né. Deixa eu desligar aqui, gente.
estava tocando o celular, né? Então, e cuidar da segurança da escolha faz parte desse processo, né? Também de empoderamento, né? Ter grupo de mulheres, né? Fazer círculos com a família antes, né? Para que se possa apresentar alternativas para essas mulheres, caso não queiram o encontro, né? Então, não quer o encontro, então acabou, então não vai ter justiça restaurativa. Não, pode oportunizar outros projetos, né? Pode participar de outras práticas restaurativas, pode apresentar alternativas além desse encontro, que não se resume apenas ao encontro, né? E a gente parte realmente desse pressuposto que o primeiro contato é feito com a mulher, né? Que é nesse momento em que elas podem fazer a contação das suas histórias, que vão compartilhar, né? E falar né, por primeiro nesses espaços que são espaços públicos de reconhecimento do dano e da violência, evita um foco desequilibrado no ofensor, né? Que por vezes pode fazer a vítima desistir de participar, né? Por ela não se sentir representada, né, naquele momento, né? De que não foi atendida, né? Que a escolha ficou como se fosse ao ofensor e não a ela, né? Então, esse momento realmente é importante, né, para identificar, né? E teve uma pesquisa, que eu acho que está naquele último livrinho da ONU, que foi publicado, né, que fala que as vítimas, independente da decisão de participar ou não, de falar se elas querem ou não, elas, ao final, né, disseram que elas preferiam conhecer as opções da justiça restaurativa mais cedo. Quanto antes informar a possibilidade, né, e a opção da justiça restaurativa, é melhor do que se fosse colocar mais tarde, né? Então, elas gostariam que desde o início elas já soubessem que há essa opção pela justiça restaurativa e que essa escolha seja delas, né? Então, elas indicaram também que elas ficariam mais propensas a participar da justiça restaurativa se houver um contato mais proativo em relação a elas, né? Se essa abordagem partir realmente de dar informações, né? De dizer que há essa oportunidade da justiça restaurativa, que elas, por exemplo, preferem ser convidadas, também relataram nessa pesquisa, que elas preferem ser convidadas mais por um contato pessoal do que, por exemplo, pelo envio de uma carta, que prefeririam ou um contato telefônico ou contato realmente, né, mais pessoal para a prática restaurativa, né, e que também queriam que a garantia da sua voluntariedade nesse processo até durante, né, desde o início até o final, fosse garantida, né? Então, o empoderamento, né, essa possibilidade de cuidar dos projetos também vem muito em relação a isso, de cuidar dessas questões em relação a essas mulheres, né, respeitar a sua individualidade, respeitar o momento em que elas estão, principalmente a partir já desse primeiro contato, né, e a oferta, dizendo, né, o que é possível ali ser colocado, né? E posteriormente, com a responsabilização ativa dos homens, que também é um objetivo, né, de se colocar como rompimento do ciclo da violência. Quem rompe com o ciclo da violência é o homem, pois é ele que pratica, então é ele que para. A mulher pode sair, mas, né, a intenção é que processos reflexivos impeçam, né, esse ciclo da violência de ocorrer, e essa transformação ela só vai ocorrer a partir do momento em que há um processo reflexivo nesse sujeito que cometeu a violência, que além de se responsabilizar pelo ato que cometeu, né, assuma a consequência, né, e a possível reparação de dano em relação ao dano, né, que cometeu, e que esse enfoque seja prospectivo, né? A responsabilidade ativa ela provoca realmente a questão de uma mudança comportamental que vá focar no futuro, né? Que essa responsabilidade não vai se assumir só passivamente, que ele só vai pagar em relação ao fato cometido no passado, né? Mas que ele vai passar por um processo reflexivo de transformação, né? De comportamento, né? Que a própria violência já não faz mais sentido, né? Para aquele sujeito. E para isso é preciso um processo que às vezes é artesanal, né? Ele é lento, ele não é do dia para a noite, às vezes 30, 40 anos de um sujeito que só vê na violência uma forma de responder a algo que lhe desagrada, não vai ser do dia para a noite que ele vai modificar, e muito menos vai ser só uma questão judicial. O trabalho, além de ser gradual, ele é multidisciplinar,
né? É preciso da equipe técnica para trabalhar em conjunto para ver essa mudança realmente, né? Em relação a isso. Por isso que, como a Júlia falou, ele trouxe a questão do mito da celeridade, é muito importante, né? E até o próprio reconhecimento da prática do fato para a justiça restaurativa é essencial, né? Por exemplo, está até previsto na própria resolução, né, 225/2016 do CNJ, né, que para participar da prática restaurativa tem que reconhecer, né, a prática do fato, né? Então, antes desse sujeito adentrar num processo restaurativo que vá participar ali, né, com a vítima, ele tem que reconhecer que aquele fato, né, ocorreu, reconhecer como verdadeiro aquela questão, sem que isso necessariamente vá implicar em confissão, né, ou alguma questão de admissão de culpa dentro do próprio processo, né? E, por fim, um dos últimos objetivos, né, é tratar dos danos, né, em relação a essas mulheres, né, principalmente no contexto da justiça restaurativa. E, para isso, também é um processo, né, que vai oportunizar a essa mulher refletir, identificar como e de qual forma esse dano pode ser reparado, né? Que não se resuma a um pedido de desculpas ou alguma reparação pecuniária, alguma reparação financeira, né? Então, por isso, por vezes, o processo também pode ser um pouco mais demorado, porque é preciso acolher que essas mulheres nunca lhe foi perguntado antes, né? O que elas entenderiam como seria a reparação do dano naquela questão, porque geralmente já é posto a questão do que está lá no Código Penal, né? Das penas previstas. E isso também é um processo de identificar, né? O que e acolher, né? Respeitar o que aquilo vai reparar o dano para mim, o que esse processo, né, reflexivo vai reconhecer ou identificar a forma de reparação ou o que atende o meu objetivo de justiça, o que é justeza para mim nesse processo, né? Então, são diversas formas que podem ser elencadas, né? Desde a questão também realmente pecuniária, restituição de bens, né? Ou comprometimento, né? De participação de grupos ou de tratamento, de outras questões, mas isso quem vai dizer nesse processo, né? De reconhecimento é a mulher, a partir dessas perguntas, de tentar identificar em relação a elas, né? Quais que são essa noção de justeza, né? Quais que são as possíveis formas de reparação. E nessas questões de processos restaurativos de violência doméstica, né? Tem um processo restaurativo que ajuda a acolher, né? Para, de certa forma, diminuir os riscos, né, e garantir a segurança, né, e a escolha dessas mulheres. E a estrutura desse processo, ele passa por um caminho, né, que vai desde a oferta, né, esse caminho tem 6 fases. Ele vai com a oferta, né, que é a possibilidade das mulheres escolherem, saberem que tem essa prática à sua disposição. Segundo, vai para a preparação, tanto dos facilitadores quanto desses sujeitos, né, para poder se colocar, né, eventualmente, frente a frente, né? Depois vai para essa análise da avaliação de riscos mais aprofundada, né, antes desse encontro, né, vai analisar a situação por completo, depois de já ter escutado, né, os sujeitos, né, todas as pessoas que eventualmente irão participar, né, apoiadores, vítima, ofensor. Aí que ocorre o encontro propriamente dito, sendo quantas vezes for necessário, né? Os círculos podem ser mais de uma vez, não precisa resolver tudo num encontro só, são feitos quantos forem necessários, para posteriormente fazer o acompanhamento dessas situações, desses casos, né? Também com os pós-círculos, e após o encerramento, né, desse caminho, fazer uma estrutura de supervisão com esses facilitadores, né, entre chefias imediatas e facilitadores mais experientes, para fazer as trocas em relação ao que aconteceu nesse processo, o que foi, teve um resultado positivo, o que talvez não foi tão positivo assim, que poderia ser modificado, para que a gente possa cada vez mais aprimorar, né, a nossa prática e nosso atendimento e essa oferta em relação aos sujeitos, né? Então, esse acompanhamento, essa avaliação, né, que é feita, não é para dizer, o facilitador, você estava errado, isso que você fez, você não deveria fazer. Não, é em conjunto, é uma parceria, uma troca para aprimorar
a partir do compartilhamento de experiências, né, de inferências também que tiverem em relação àquilo, para cada vez mais a gente possa ofertar um serviço de qualidade que vá atender, né, as necessidades dessas mulheres, né. Então, eu acho que eu passei também aqui, ó, em relação ao tempo, mas eu acho que era isso que eu queria trazer para vocês, em relação dessas experiências que a gente tem tido, né, nesses projetos restaurativos. Muito bom. Nossa, para mim foi, assim, muito aprendizado. Enfim, tô até, assim, queria saber se alguém quer perguntar. Eu tô com muitas dúvidas, muitas questões aqui em mente que eu gostaria de compartilhar também com o grupo, ouvir as meninas. Mas eu queria primeiro abrir um espaço para quem está aqui conosco, se quiser trazer alguma reflexão, alguma pergunta, podem abrir o microfone e ficar à vontade. Bom, então eu vou quebrar o gelo, né? Que é assim, primeiro um quebra o gelo, aí depois começam as perguntas, né? Eu vou trazer aqui algumas angústias, né, que eu tenho, que queria muito ouvir vocês. Algumas delas já até compartilhei com a Júlia num outro evento que a gente participou, mas queria trazer aqui novamente para ouvi-la novamente, se for o caso, mas também para ouvir a Paloma, né, sobre isso. Em relação, no contexto mais prático, né, se a gente se depara em algum procedimento restaurativo com a recusa do ofensor, vamos chamar assim, em participar, né? Eu percebo muitas vezes, e até numa leitura talvez mais superficial, né, da Resolução 225 do CNJ, quando diz que o procedimento restaurativo ele só pode se desenvolver, né, se houver por parte do ofensor, de alguma forma, o reconhecimento daquele fato, né? Eu percebo que há, de alguma forma, em alguns projetos, uma interpretação no sentido de que, se o ofensor não decide participar daquele procedimento restaurativo, não há muito o que se fazer em termos de justiça restaurativa, né? E aí a Paloma trouxe algumas reflexões que me contemplam muito, porque eu acho que às vezes a gente engessa muito o que é justiça restaurativa, né? Não, se não houver uma sessão restaurativa, um ciclo, isso não é justiça restaurativa. Sendo que, na verdade, há toda uma flexibilidade, né? A própria dificuldade em se conceituar um conceito único de justiça restaurativa é justamente para que ela possa abarcar as diferentes situações, né, os diferentes contextos. Mas a pergunta seria nesse sentido, né, Paloma e Júlia, se vocês já se depararam na prática com algum caso assim, né, de um ofensor não querer participar, e quais são as alternativas, as estratégias, as formas restaurativas de se agir nesse contexto. Essa seria a primeira. São 3 perguntas, tá? Eu vou fazer já as 3, que eu acho que... É que a gente vai respondendo uma por vez? Senão... Pode ser. Senão eu esqueço as perguntas. Não sei a Júlia, mas eu me perco. Mas eu vou responder, eu já passo para você daí, Júlia, para complementar também. Então, acontece, e uma das coisas importantes é de se colocar quando a mulher ela é a primeira a ser escutada no pré-círculo, é deixar muito claro nesse processo que é informativo de que o sujeito pode dizer não, né? Então, muito se tem falado, por exemplo, mas daí escuta ela primeiro e daí depois o homem não aceita. Aí pode ser que revitimize ela pelo fato dele não aceitar. Mas isso vai ser gerenciado da forma que o facilitador faz esse primeiro atendimento. Deixar muito claro que é todo um processo voluntário, né? Que o outro sujeito, né? A parte que cometeu o ato pode dizer não, pode não querer participar, né? A única coisa que se impede é a possibilidade do encontro dessa vítima com o ofensor, mas não impede nenhuma outra prática restaurativa que poderia ser a com a família dela,
ou no local de trabalho, se for, por exemplo, uma questão de assédio, né, que seja feito com os colegas de trabalho ou com outras pessoas, que seja feito um círculo, né, de apoio, ou que possa, né, oportunizar outras possibilidades, né, restaurativas para esse atendimento. Então, deixar muito claro, né, abrir o jogo, ter essa transparência e a informação, evita essa possível revitimização da mulher, porque ela vai daí escolher, sabendo que o outro sujeito pode dizer não, então a escolha é dela, se mesmo assim ela quer continuar para que ele seja chamado e fazer o pré-círculo, né, para fazer esse processo, e que não se resume só a esse encontro, havendo outras possibilidades, havendo outros encaminhamentos, e nada impede também que essa mulher, por exemplo, possa eventualmente ser encaminhada para ou outros projetos que existam, né, dentro do Sejusc, né, ou tribunal, né, da onde que estão, mas também acompanhamento psicológico, né, fazer algum encaminhamento para ele quando necessário, né, em relação a isso, né. Então, quando elas são informadas, elas estão muito mais propensas a participar, né, e que isso acaba reconhecendo que elas possam ter essa autonomia de escolha, né, em relação a isso tudo. Esse era passar para a Júlia. Estou contemplado. Eu já tinha falado um pouquinho disso também no outro evento, né? E justamente que a gente pode lidar tanto com procedimentos específicos para a vítima, mas também essas outras propostas, né? Mais coletivas, assim. E justamente eu vejo, né? Tanto Ana como Paloma trazem isso, né? Do risco da gente engessar um pouco o que é a justiça restaurativa, como um risco muito grande, porque a própria definição já não é clara, assim, né? Do ponto de vista teórico, existem várias vertentes aí do que é justiça restaurativa, e acho que talvez o único consenso que se tem com relação a isso é muito mais quanto aos princípios que a regem, do que propriamente quanto ao conceito do que é a justiça restaurativa, de quais práticas são restaurativas ou não, né? Existem algumas pessoas que atribuem isso é justiça restaurativa. Não, isso não é. Né? Eu fico perguntando de que lugar a gente fala isso também, né? Porque, inclusive, se a gente vem reivindicando justamente esse espaço aqui, né, de um sulear a justiça restaurativa, como trazem Paloma e Gláucia, mas justamente da gente propor uma restauratividade é o colonizador, né, cara? Não tá fácil de escapar dele. Então, assim, mas é justamente se a gente quer trazer uma dimensão do que é nosso, como falar de algo que ainda está em vias de construção, né? Como se dizer que isso é ou não é? Até porque um dos pontos é justamente, se fala de algumas metodologias que já estão talvez mais consolidadas, né? As conferências familiares, o encontro vítima-ofensor, a mediação tem essa discussão, se a mediação penal é ou se não é, mas enfim, esses formatos mais sedimentados são formatos que não excluem outras possibilidades. E, assim, muito se questiona até com relação à necessidade da presença de vítima e ofensor, né? Essa é uma das características da justiça restaurativa, necessariamente haver vítima e ofensor. Não é, porque se a gente vai falar, por exemplo, conferências familiares, é um método reconhecido, mas que não tem necessariamente essa presença de vítima e ofensor dentro desse contexto. Né? Se a gente vai falar de grupos reflexivos, isso gera essa discussão também, né? Grupos reflexivos são práticas restaurativas, não são? Se a gente for pensar principalmente nesse caráter estrutural dessas violências que a gente está falando, nós somos todos potencialmente agressores e vítimas, né? Se a gente está falando de uma violência de gênero, nós mulheres, acho muito improvável falarmos aqui de uma mulher que nunca tenha sofrido nenhum tipo de violência de gênero ao longo de sua vida. Acho muito improvável disso acontecer. Então, potencialmente, todas nós somos vítimas disso. E se a gente está falando, né, desse contexto de uma justiça restaurativa preventiva, né, nos grupos reflexivos, na JR, nas escolas, enfim, são pontos em que, inevitavelmente, a gente está lidando com vítimas e autores também, né, em dimensões diferentes, para além dos conceitos que a gente tem do âmbito criminal, do que é definido como crime, porque a justiça restaurativa também propõe essa virada. A gente não está falando só de crime, né, quem é autor ou quem é vítima de um crime, fato típico, ilícito, culpável, mas a gente está falando de situações que provocam danos na vida das pessoas, que geram rupturas inclusive com relação às nossas relações, os nossos relacionamentos, para além daquilo que se fala de um crime, né, porque não necessariamente, quando a gente está falando de um crime, tem um relacionamento entre vítima e ofensor, né, mesmo se tratando de violência de gênero. Mas, né, é isso, como a gente se relaciona com as pessoas, isso tem um impacto significativo.
Então, acho que falou, mas já me contemplou aí na fala, mas era só isso, né? Para a gente realmente fazer uma reflexão um pouco mais ampliada e crítica mesmo do que é isso, do que é JR, quais são as práticas que a gente legitima e em que lugar nós estamos para dizer o que é o que não é, né? Uma prática restaurativa. Sim, essa questão da vítima, né, dela ter um lugar no procedimento restaurativo, eu acho que é uma questão muito sensível, porque, por outro lado, a gente acaba falando também de um contexto, né, de um sistema criminal, onde a vítima até hoje é completamente esquecida, né, quando ela participa ali é como testemunha, e aí me traz um pouco de angústia, no seguinte sentido, tudo bem, nem sempre, né, precisamos ter, por exemplo, uma vítima, né, bem representada num procedimento restaurativo. Até porque não somos nós, como colocou a Júlia, né? Não é o nosso espírito colonizador que vai ter que dizer a forma como que isso vai acontecer. A gente vai ter que analisar, conversar, né, e construir ali de uma forma criativa, porque eu acho que a justiça restaurativa pede muito da nossa criatividade, né? Um caminho restaurativo de uma forma, a partir de muitas vozes, né? Principalmente das vozes daqueles que de alguma forma estão envolvidos no conflito. Mas aí, até saindo um pouquinho, eu penso, por exemplo, em outros tipos de crime, por exemplo, como crimes ambientais, em que há, de certa forma, uma dificuldade de se trazer quais foram esses danos, né? Nos procedimentos restaurativos, muitas vezes, o ofensor, o autor do fato danoso, traz, não, eu não percebo nenhum dano, né, a esse meio ambiente. E aí a gente, no início da nossa trajetória, na nossa experiência no projeto, né, a gente se deparava muito com falas nesse sentido, né? Não, o que eu fiz foi nada, assim, isso não prejudicou ninguém, né? E aí quem vai trazer essa fala, né, integrar a voz daquele que foi violentado, daquele que sofreu o dano, né? Se essa vítima não está ali ou se ela não se faz representada. Né? Será que se a gente também segue por um outro caminho, né, único, no sentido de que não precisa vítima, será que a gente também não está novamente negligenciando a importância, né, desses atores, assim? E aí foi quando a gente, então, começou a utilizar, né, o Instituto da Vítima Subrogada, que tem também a vítima relacionada e tal, mas foi justamente com o intuito de trazer essa perspectiva de que há sim, né, quando você devasta uma área de preservação ambiental, há sim um dano, por mais que aquela pessoa não esteja ali naquele procedimento trazendo. E o tanto que isso é difícil, essa tarefa, ela é um desafio para o facilitador, porque quando não há essa vítima, muitas vezes o facilitador fica, será que eu falo? Mas será que é o meu papel trazer que isso que ele faz tem sim uma repercussão? Né? Então, só para trazer um pouquinho a importância dessa questão dos atores, né, no procedimento restaurativo, que às vezes isso me angustia, sabe? Quando as pessoas falam assim, não precisa, né? Eu não sei, assim, a partir de quem a gente está falando, né? Será que é o colonizador de novo, né? Será que todo mundo que foi afetado ali, será que é o meio ambiente? Será que, não sei, será que é realmente, né, dessa forma? Eu fico pensando, por exemplo, num caso em que a vítima, num caso de violência doméstica ou de violência de gênero, né, em que a vítima quer participar do procedimento restaurativo, o ofensor não quer participar, né? E talvez se identifique através ali das sessões prévias que é importante para ela entender como que isso aconteceu, o que se passou na cabeça dessa pessoa, né? A gente pode pensar em crimes como esse, em vítimas de crimes em ofensores de crimes relacionados, igual a gente fala em vítimas de crimes relacionados, né? Enfim, era esse o debate que eu queria trazer um pouquinho para vocês. Tem nesse... desculpa, Júlia. Tem esse debate na violência doméstica, né, também. Fala-se também em colocar, por exemplo, ante a impossibilidade de aquela vítima com aquele ofensor, colocar aquela vítima com o ofensor de um outro caso, ou o contrário, né, essas possibilidades dessas vítimas transversais, que são de situações similares, para poder trazer esses processos reflexivos, né? Há possibilidade também, se colocam, por exemplo, de que seja oportunizado a esse ofensor primeiro
antes, então, dessa escolha, que passe por um grupo reflexivo. E daí seja encaminhado, e daí ele vai passar por um processo para daí, então, ele tomar essa decisão se vai querer ou não. E muitas vezes, daí, nesse processo reflexivo, ele começa a entender o porquê que a vítima quer encontrá-lo e o porquê seria interessante ele participar desse encontro. Né? Então, fazer um processo para que ele reconheça, e daí não é uma coerção, não é nada, mas é um processo mesmo de fala, de construção, de compartilhamento, né? De trazer e ofertar também daí outras possibilidades que sejam de comunicação, mas que não sejam de encontro, tipo a carta, um vídeo, né, outras formas de compartilhar a comunicação entre esses sujeitos que não necessariamente seja assim o frente a frente. Acho que a Gigi levantou a mão. Eu ia falar das formas de comunicação, mas eu queria também falar da oportunidade de darmos ao ofensor uma narrativa histórica da violência, né? Da cultura da violência em relação à mulher, né? Talvez oportunizar a este ofensor ressignificar as suas narrativas, que podem ser narrativas de uma infância violenta, de um pai violento, de um patrão violento, de uma sociedade violenta. Não estou dizendo aqui que nós teríamos que reverter o papel do ofensor e da vítima e colocá-lo como vítima, mas quando não for possível o encontro, poderia haver essa tentativa da ressignificação do ofensor social, do ofensor que está em todos, em mim, em você, no nosso pai, no nosso tio, no nosso marido, no nosso professor, no nosso colega de trabalho. Como é que você vê isso do ofensor ter esta possibilidade de ressignificar também suas narrativas? Sim, eu vejo que, na verdade, que é extremamente importante, principalmente em situações de violência doméstica. Na minha experiência com Circulando, os casos que os homens participaram do grupo, da central de reflexão antes do encontro foram, assim, daí agora está sendo uma evidência anedótica aqui, estou falando da minha experiência pessoal, e não é tão, não são dados muito, muito concretos, mas é superior aos que não participam. Né? O processo que eles passam, o envolvimento dentro do círculo, a entrega, a partilha, a troca e a responsabilização é muito maior e muito mais, assim, efetiva, no sentido de realmente encontrar uma forma de se colocar naquele papel de responsabilização, de que a mudança de comportamento é importante, do que os que não passam por nenhum processo que seja realmente de transformação dessas realidades, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, em justiça restaurativa, e eu vejo que ela, por essa abordagem, né, realmente mais abrangente, ela não se resume a esse encontro. Os encaminhamentos também fazem parte. Por quê? Porque o direito à vítima, né, e os próprios direitos, né, que são postos, estão ali, fazem parte disso, né? Então, quando a gente permite que o processo de justiça restaurativa seja flexível, né, então ele vai incluir diversos mecanismos, né, e potencialidades aí para que esses sujeitos sejam acompanhados pelos serviços públicos que já estão ali à disposição, né? Então, o que seja de apoio à vítima ou que seja de apoio ao ofensor, né? Que vá, por exemplo, na agência do trabalhador para mudar a realidade fática, ou que vá ter um acompanhamento, né, do serviço social naquela residência, né, para poder assumir a responsabilidade que a justiça restaurativa não se preocupa só com o fato, ou que traga um consenso, mas sim que ela vá transformar a realidade daquele sujeito. Não importa como esse processo vai acontecer, desde que seja um processo que foque nas necessidades, na transformação, né, desses sujeitos, que vá cuidar da segurança dessa mulher, né? Então, quando não há serviços de apoio à vítima, a justiça restaurativa sozinha não vai funcionar. Esse encontro por si só também não vai ser suficiente, né? Ele precisa da rede, ele precisa do acompanhamento. Então, trazer esses serviços para junto desse processo faz parte. E daí, cada vez mais encontrar
resultados, né, questões assim mais criativas do que pode ser feito, né, para poder que essas pessoas tenham conhecimento, né? Eles precisam conhecer e muitos ainda têm receio, têm medo por falta de conhecimento do que é a prática, né? Então acho que não sei se eu E respondo aí, isso. vou só fazer um adendo também, Paloma, que eu achei bom a Geise ter explicado, né, a pergunta, porque justamente fiquei pensando por dois aspectos quando você traz isso, né? Acho que tanto do aspecto de uma situação em que a vítima, por exemplo, não quer participar, porque isso pode acontecer, né? E aí a gente pensar nessa lógica de uma sociedade que gera violências e tudo, e aí fazer esse trabalho, por exemplo, exclusivamente com o ofensor, que eu acho que também é uma possibilidade, também é um caminho. Mas pensando também nessa lógica, né, de encontro vítima-ofensor, né, se isso for possível, acho que talvez seria um risco a gente pensar em colocar essa situação, né, de um ofensor social, uma vítima, né, do ponto de vista de sociedade violenta, colocar um risco de revitimização para a mulher, né? Uma situação de mais um estabelecimento de desigualdade, dela se sentir, opa, então quer dizer que em alguma medida isso está justificando a violência que eu sofri, né? E colocando ele num papel de vítima. Então esse risco, assim, eu acho que é significativo se a gente for falar do encontro vítima e ofensor, mas se a gente for falando de preparações e momentos separados, ou, por exemplo, desse encontro que se volta especificamente ao ofensor, no caso de uma vítima que não quer participar, eu acho não só, assim, possível, como necessário, né? Quando eu faço aquela sugestão, inclusive, de fazer essas preparações mais voltadas para temáticas de violências e de formas de se relacionar entre homens e mulheres, é muito nesse sentido mesmo, da gente perceber nos discursos, nas narrativas, nas histórias de cada um e de cada uma, como que isso foi construído, tanto a noção do que é violência e quais são as formas de violências, porque vai ter homem, por exemplo, que vai dizer, eu joguei um copo de água nela, derramei água, a água não dói, a água não machuca, isso não é uma violência, né, e aquilo a vida inteira não vai ser considerado como uma violência. Eu falei umas coisas aí, mas aquilo que eu falei foi da boca para fora, besteira, isso não é uma violência, né, violência é eu dar um murro na cara da pessoa. Então, essas construções, quando a gente começa a preparar isso e perceber isso, a gente consegue também lançar algumas provocações e reflexões para a pessoa ir, né, aos poucos, gerando um pouco essa conscientização, essa reflexão, enfim, né, porque isso não significa que nós vamos fazer aqui, com a JR, uma máquina de transformação, né, a pessoa passou ali, um scanner transformativo do universo, passou ali, renovado, saiu o Buda. Não, né? Muita coisa não vai acontecer, inclusive vai ter situação que a pessoa não vai sair dali com um referencial completamente transformado. Acho que em alguma medida tudo nos transforma, né? Toda experiência que a gente vive transforma a gente em algum pontinho que seja. Mas isso não significa uma regeneração, uma ideia de ressocialização, de novo, voltando àqueles objetivos lá do direito penal, né? A gente quer ressocializar a pessoa, reintegrar, transformar, evitar reincidência, parará. Não, se a gente vai para uma lógica de JR, como a Paloma sugeriu, transformativa, a gente não está pensando, isso pode até acontecer, mas acontece como um efeito, como uma consequência, não como um objetivo da JR, né? O nosso objetivo não é que as pessoas saiam, né, fazer um scanner para as pessoas e tornar todo mundo cidadão bonitinho, né? Ou rosinha e fofinho, como diz a Fernanda, né, minha orientadora, que muitas pessoas falam que a justiça restaurativa é rosinha e fofinha. Não, não é isso. Mas por isso que eu tô com o cabelo rosa, gente, para ficar rosinha e fofinha, bem justiça restaurativa. Mas, enfim, não é essa a lógica, mas é justamente de pensar que transformações são possíveis a partir dos encontros, né? Mas o que é possível, o que não é, tudo tem seu alcance limitado, e a gente vai trabalhando com o que é possível. Acho que a justiça... Eu vou dizer isso. Anota aí essa palavra, gente. Se eu puder falar uma coisa hoje, a palavra da justiça restaurativa para mim é possibilidade. É a gente trabalhar com o que é possível, dentro do que é possível, dentro das nossas limitações, reconhecendo isso, né? O que é possível. Acho que é isso. Ver esse insight aqui agora vai ser meu desfecho conclusivo. Muito bom. Pessoal, alguém quer fazer alguma última pergunta antes da gente encerrar? Ou alguma reflexão? Não? A Geise está com a mão levantada, mas eu acho que é daquela vez, né, Geise? Não. Tranquilo. Bom, pessoal, então eu queria agradecer muito, dizer para mim foi assim, uma fonte de aprendizagem, né? Esse aqui é o nosso primeiro encontro e é o encontro aberto, né? A partir de agora a gente segue junto com a Paloma e com a Júlia para
de alguma forma, né, dar o desenvolvimento a alguns casos que chegaram aqui ao núcleo. Obviamente, não vão ser sessões que não vão ser encontros que não vão ser abertos, né, pela própria característica do sigilo dos casos na justiça restaurativa, mas dizer que eu estou muito feliz, acho que a gente está muito bem orientada nesse caso. E queria abrir para vocês, se quiserem trazer alguma palavra final, fiquem à vontade antes da gente encerrar. Gente, eu vou só agradecer, viu? Ai, desculpa, Stani. Perdão, Júlia. Não, é só para fazer o agradecimento mesmo. Foi ótimo estar com vocês e estou muito animado porque se segue. Quer trazer algo, Paloma? Que alguém ia falar, estava esperando. Também só agradecer, fico à disposição, muito feliz de estar aqui com vocês e espero que venham novas oportunidades aí. Se Deus quiser. O Stani? Só queria colocar, hoje eu não tive muitas perguntas, porque assim, anotei aqui algumas coisas para poder deixar fermentando. Vou me dar esse tempo, essa pausa, né, de digestão. Gostei, trouxeram assim para mim informações ricas que eu não tinha e vai me levar, vai me conduzir por grandes reflexões. Então, acho que ela caiu. Mas é isso. Eu agradeço muito, Paloma, Júlia. Júlia, para mim ficou muito sopro do colonizador. Me tocou profundamente. Acho que a gente realmente precisa estar atento a isso, né? E que é inclusive a coerência, né, entre os nossos discursos e a nossa prática, né, que é como vocês iniciaram trazendo, né, a importância dessa coerência entre a teoria e a prática. Então é isso, pessoal, muito obrigada, e quero dizer que para quem não pôde, né, de alguma forma assistir, ou tem algum colega que não conseguiu assistir, a gente vai disponibilizar depois a gravação desse encontro no nosso canal do YouTube. Bom? Até mais. Obrigada, foi maravilhoso. Obrigada, tchau, tchau, gente. Até a próxima.